Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu me lembrei de um fato que aconteceu há muitos anos atrás, quando a minha filha mais velha tinha apenas 1 ano. Era uma época bem complicada das nossas vidas porque eu havia me afastado da igreja, eu havia me afastado de Deus, já não rezava mais, íamos à missa quando dava, quando eu não estava cansado. Então eu lembro que um dia específico eu estava precisando ir ao supermercado, eu estava com a minha esposa e minha filha dentro do carro e fui deixá-las em casa primeiro para que eu pudesse ir ao supermercado. A gente morava num prédio, no terceiro andar de um prédio. Eu parei o carro, esperei elas entrarem e fui ao supermercado. Quando eu andei mais ou menos uns 3 quarteirões, ela me liga no telefone falando que tinha escutado um barulho de persiana, mas que tinha certeza que tinha fechado as janelas. Eu falei, Márcia, calma que eu estou voltando para casa. E ela foi entrando. Nisso, quando ela foi entrando comigo, falando ainda no telefone, eu escuto ela gritando, moço, não faço nada não, eu não tenho nada não, não tenho nada não. E desligou o telefone. Gente, eu fiquei louco, voltei correndo, eu parei o carro do lado de fora, nem deixei a porta da garagem aberta, entrei pela garagem e subi correndo. Quando eu cheguei, abri a porta, estava uma bagunça na sala, vários documentos espalhados pelo chão. E eu vou em direção ao quarto. Quando eu chego no corredor, tinha um cara mais alto do que eu olhando para mim. Eu olhando para ele, eu comecei a ir em direção a ele. Ele se trancou no quarto com minha esposa e com minha filha. E nisso a Márcia começa a gritar lá de dentro, moço, não faz isso não, não faz isso não. Gente, ele pulou do terceiro andar do prédio. E era sob pilotis, ou seja, como se fosse o quarto andar. Ele pulou lá de cima e deu um branco em mim na hora quando eu vi, eu já estava lá embaixo também, junto com ele. Estava na garagem junto com ele e comecei a ir em direção a ele. Como eu tinha deixado a porta da garagem aberta, ele saiu correndo e eu saí correndo atrás dele. Não consegui alcançar. Enfim, voltei para casa. Nesse meio tempo a gente já tinha chamado a polícia estava lá, nós demos mais uma volta pelo bairro, não achamos nada. E esse dia eu sei que ninguém conseguiu dormir lá em casa. Ficamos realmente traumatizados, imagina? Se eu não tivesse voltado, se ela não tivesse me ligado. E depois de muito tempo sem rezar, depois de muito tempo sem escutar a Deus, eu fui procurar minha Bíblia, que eu nem sabia onde estava mais, e que eu abro a Bíblia, sai no Evangelho, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão ele entra para roubar e para matar. Eu vim trazer vida e vida em abundância. E é esta a palavra de hoje. Este é o Evangelho de hoje. Um Deus que vem nos trazer vida. E não apenas uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. A vida eterna. É isso que Ele vem nos trazer hoje para mim e para você. Ele continua falando sobre o pastor e as ovelhas. E ele fala, eu sou o pastor é aquele que entra pela porta e as ovelhas o reconhecem. O ladrão, ele entra por outro lugar, ele salta e pula por outro lugar. As ovelhas não o conhecem. O pastor, ele entra pela porta, chama as ovelhas pelo nome, ele conhece as ovelhas pelo nome. As ovelhas escutam a sua voz e vão em direção ao pastor. Quanto ao ladrão, o salteador, as ovelhas não o conhecem, não reconhecem a sua voz e fogem dele. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E Jesus continua falando, eu sou a porta. Todos aqueles que entram por essa porta, serão salvos. E ele termina falando, porque o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Eu vim trazer vida e vida em abundância. Meus irmãos, quantas vozes nós temos escutados por aí que estão tentando nos destruir, nos matar. Matar a nossa família, destruir a nossa família, destruir o nosso casamento, os nossos filhos, destruir as nossas vidas. Quantas pessoas tirando a própria vida.
principalmente nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, quantas pessoas estão tirando a própria vida, escutando outras vozes. O Senhor nos chama hoje a escutarmos a voz dEle, que nos chama pelo nome, que não é esse salteador que não vem por outro lugar, mas que entra pela porta e que nos conduz às pastagens, que cuida de cada um de nós. Ele vem nos trazer essa vida e essa vida em abundância. Hoje precisamos escutar a sua voz. Chega de escutarmos outras vozes que nos afastam dele, que nos tiram dele. É hora de fecharmos as portas e as janelas para essas vozes. Eu lembro que depois que aconteceu esse fato, em que essa pessoa entrou lá em casa, nós trocamos o segredo, coloquei tetra-chave, coloquei grade em todas as janelas, que não tinha terceiro andar, não preciso de grade. Então eu comecei a fechar para que o salteador, o ladrão, não entrasse mais. E a partir desse fato, nós nos voltamos para Deus, nós procuramos uma comunidade, porque nós queríamos a vida eterna. Diante desses dois caminhos que nos é apresentado hoje, o ladrão, aquele que vem roubar, matar e destruir, e Jesus que vem nos trazer a vida e a vida em abundância. Qual que nós vamos escolher hoje? Para qual voz nós vamos dar atenção? O que nós vamos escutar? A voz de Deus ou a voz do inimigo de Deus que tenta destruir tudo que tem dentro de cada um de nós? É hora de escutarmos a voz do pastor que nos traz vida e vida em abundância. Fique com Deus, foco, força e fé.